queria tocar isso antes de mais nada. Ou encerrar com parabéns. Mas, de repente, você sai, melhor fazer agora. Obrigada, Zezé. Um Que prazer. ótimo. Uma honra ter você aqui. Que bom. Parabéns, Elisa Obrigada. Freixo. Muitas felicidades. E hoje a gente está no 49º Encontro de Cravistas de Quarentena e recebendo a professora Maria José Carrasqueira, uma pianista e cravista, mais do que ninguém, apta a falar para nós sobre o que é tocar os dois instrumentos, né? Então, já foi chamada lindamente de musicienne dans l'âme. Ela é uma intérprete brasileira que desenvolve uma carreira brilhante como solista, recitalista, camerista e professora convidada, conferencista em vários lugares do mundo, tocando com gente muito importante sempre, tão importante quanto ela. E como cravista, recebeu orientação de Marinette Externa, da Suíça, e Huguette Dreyfus, da França, apresentando-se inúmeras vezes como solista e camerista no Brasil, na Europa, tendo colaborado com a Orquestra Filarmônica de Israel, sob regência de Zubin Mehta. Portanto, Maria José Carrasqueira, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você com a gente. Bem-vinda. Eu que agradeço, é um prazer, Beatriz, estar aí com vocês. Eu me sinto assim, muito feliz, muito lisonjeada. E confesso a você que eu fiquei pensando como é que eu poderia abordar todo esse trabalho que a gente vem fazendo durante esses anos todos, né? Eu sou uma pianista brasileira, cravista brasileira, que venho de uma família de músicos, e do lado do meu pai a gente tem toda uma descendência irlandesa, onde a flauta sempre esteve presente, e irlandês com português, e do lado da mamãe eu tenho mais um português, um pouquinho de índio, né, e um pouquinho de alemão. Então, eu me considero extremamente brasileira, porque é essa mistura que faz o que somos aqui. Eu comecei a tocar piano, a estudar piano, com 5 anos, e era uma professora que ficava no final da nossa rua, no mesmo quarteirão. E nós tínhamos um grupo de crianças, a gente ia lá ver televisão e, de repente, tinha um piano e eu me interessei pelo piano. O papai e a mamãe acharam que era uma coisa passageira, porque em casa tinham vários instrumentos, né? Tinha a flauta, que o papai tocava muito, dava aulas e tudo, violão, harmônica, porque se tocava muito harmônica naquela época. E, enfim, mas eu insisti e eu acabei começando a ter aulas ali, e eu ganhei o meu piano com 7 anos. Logo que veio o piano, eu já comecei a tocar com meu pai, porque ele achava que... Ele sempre me orientou, e sempre me orientou de uma maneira muito lúdica, então era muito gostoso fazer música em casa. Eu aprendi entendendo que a música que eu tocava era uma historinha que eu tinha que contar para as pessoas. E eu acho que eu guardo esse conceito até hoje, porque para mim música é discurso. Nunca mudou, e o meu caminho sempre foi pautado por aí. E na casa do papai, era uma casa muito cheia, onde ele tinha muitos amigos, e onde eles faziam saraus pelo menos 2 vezes por semana. Um era numa quinta e outra era no sábado. E ali eles tocavam de tudo, desde Quantz, eu ouvia muito Quantz, porque o papai tinha um duo com um regente, pianista, que trabalhava ali na Lapa, morava por ali, que era o Luiz Elmerich, e que era apaixonado por Quantz. Então, ele levava sonatas de Quantz e o papai tocava essas sonatas de Quantz. Eu me lembro mais do Quantz antes do Bach mesmo, né, que a gente ouvia. Mas não se falava em cravo, porque era
uma outra realidade, né? Você tinha, quando muito, você tinha a possibilidade de comprar um piano, né? E o cravo era uma coisa que eu só fui conhecer muito mais tarde. Mas tinha uma coisa muito bonita, a gente cantava muito, e a gente cantava não só uma, duas vozes, mas a gente cantava mais, 3, 4 vozes. Isso não era só porque em casa nós cantávamos, não, na escola também. Né? Na escola, com todo o movimento coral que havia, todo mundo cantava. Então, os meus amigos do ginásio, os meus amigos que era um ginásio do Estado, todo mundo lia a música, né? Então, era uma coisa que isso pertencia já às pessoas. A música era uma coisa mais natural na época, não era algo que você tinha que procurar fora ou independente do lugar onde você estivesse. Claro, se você quisesse desenvolver um estudo mais sério, você teria que buscar. Mas você ouvia Villa-Lobos, você ouvia Jaime Ovalle, você ouvia todas aquelas canções que hoje são canções do cancioneiro, que eram canções do cancionário tradicional e hoje já fazem parte do cancioneiro, vamos dizer, dito clássico brasileiro, né? Então, a gente vem de um panorama assim um pouco diferente da realidade de hoje. Embora a gente não tivesse todo esse contato midiático como nós temos hoje, nós tínhamos outras possibilidades, né? E o fazer musical era uma coisa natural. Todo mundo tinha um piano em casa, todo mundo tinha um violão em casa, todo mundo tocava, se acompanhava cantando, né? E tudo isso eu fui incorporando dentro do que eu fazia. E para mim era uma coisa muito natural tocar com o papai. Ele ia me ensinando como modificar os acordes, como facilitar aquilo que eu tinha que fazer. Se eu não conseguia tocar as duas mãos, eu tocava só os acordes com as duas mãos, não é? Mas eu já percebia que a gente ia construindo alguma coisa. Quer dizer, essa noção da construção do conhecimento você vai tendo quando você olha depois, né? Mas eu cresci com isso, eu cresci fazendo música de câmara, sem saber que era música de câmara, mas cresci fazendo isso. E logo com 13 anos, eu que já acompanhava o meu pai também nos ensaios das orquestras que ele pertencia, porque naquele momento você tinha uma grande orquestra em São Paulo, que era a Orquestra do Teatro Municipal, mas você tinha pequenas orquestras de câmara que estavam ali se formando, né? Como a Orquestra da Sociedade Bar de São Paulo, que era muito, muito importante naquele momento. Você tinha a Orquestra de Câmara de São Paulo, que era fundada pelo Olivier Toni, e você tinha outros grupos também. Você não tinha muito incentivo para as músicas, para a música para música de câmara, mas você tinha também 2 organismos que patrocinavam aquilo, que era o Consulado da Áustria, que era muito envolvido com música barroca, música do período clássico também, e a Sociedade Italiana, o Círculo Italiano. E os concertos, eles eram dados em teatros alternativos, né? Na Sociedade do Círculo Italiano, eles tinham um pequeno hall onde eles davam esses concertos, e depois veio o MASP, onde se fazia muitas atividades, né? O MASP vem com o Bardi, que era uma pessoa extremamente culta, extremamente aberta para todas as manifestações artísticas, então o MASP vai se tornar um centro de apresentações e de exposições muito importantes para São Paulo. Mas eu começo assim, convivendo com o papai, ele me levando para esses ensaios que ele fazia, da Sociedade Bar de São Paulo,
Um dia, o maestro Martin Braunwieser, que foi uma pessoa muito importante aqui em São Paulo, não só para São Paulo, porque ele também participa de outros projetos, como Mário de Andrade, enfim, onde ele me pergunta se eu queria fazer a parte do baixo contínuo. Eu tinha 13 anos, eu fiquei um pouco surpresa, mas ele foi tão generoso, ele tinha, a esposa dele era a dona Tatiana Braunwieser, uma pianista excelente, com uma escola incrível de piano. Bom, eu lembro que eu fiquei assim um pouco sem saber, né? Mas eu fui lá, sentei, eu já tinha uma certa leitura e desenvolvimento de leitura, e ele começou a me ensinar como fazer, como entender o que era o baixo contínuo. Eu já tinha uma certa noção por estar trabalhando com o papai em casa, mas foi uma descoberta e uma coisa que eu adorei fazer, porque eu estava num grupo de música de câmara e foi uma oportunidade muito rara, né? Quem é que com 13 anos ia tocar numa orquestra? Então era uma festa para mim. E eles eram extremamente generosos, extremamente pacientes. Então eu chegava antes, tocava para ele o que eu tinha que fazer. Ele me mostrava o que era o encadeamento de baixo, como é que fazia. Se a parte estava muito desenvolvida, né, podia fazer diminuição. Se faltava alguma condução de voz, como é que eu podia estar fazendo. E era muito divertido, era muito gostoso. E eu fui aprendendo dessa maneira, não tinha cravo, né, piano. E era muito... eu aprendia muito ali com ele. Outra coisa também, entender toda a noção da forma musical e entender o que é um caminho do baixo, como é que ele se processa e como é que se dá essa questão da melodia, como é que ela se organiza, né? E também desenvolver uma questão de audição, porque ali eu tinha um violoncelo, tinha um contrabaixo e tinha eu, né? E então entender o que era esse organismo vivo de fazer música, que não é você solista, mas como que você participa, como é que você pode colaborar e, ao mesmo tempo, você entender o que é a fluência musical, como é que aquilo se dá, né? Como é que você ouve diversos tipos de sonoridade, como é que você pode fazer aquilo. Entender também que quando você tinha solistas que eram de corda era uma coisa, que quando você tinha solistas de sopro era outra coisa, que o impulso era outro, como é que a coisa se arquitetava. Essas apresentações eram importantes e eram muito cheias. E a sociedade era um organismo muito ativo, tanto que, além deles terem um coro, deles terem a orquestra, eles também começaram a desenvolver todo um trabalho com jovens em São Paulo, com concursos e com seleção de jovens para se apresentarem em recitais. Isso deu um ânimo muito grande para o pessoal que fazia piano e fazia outros instrumentos também. E a sociedade foi pioneira, porque foi a primeira a apresentar... Eu não me lembro se foi a Paixão segundo São Mateus ou São João, e fora as cantatas, os oratórios. Voltou o som? Então, foi aí que eu descobri um universo diferente. O que era Bach, o que era Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christian, Telemann, Handel, Haydn, enfim.
o que era o barroco, né? E ele tinha uma filha, que era Renata Braunwieser, que estava estudando na Alemanha, regência e viola. E quando ela vem, ela traz um cravo. E aí mudou o universo, porque eu tinha que antes lá experimentar o tal instrumento, né? Ouvir aquela sonoridade e descobrir como fazer aquilo, né? E foi a descoberta de um novo universo, né? Novos timbres, novas sonoridades, novos andamentos, novos impulsos, novos encadeamentos, uma movimentação totalmente diferente de como você quando tocava com piano. E nessa época, acho que eu já tinha uns 16 anos, mais ou menos. E logo em seguida, foi formada uma outra orquestra, que se chamava Orquestra de Câmara Vivaldi, e eles vieram me procurar, já que tinha alguém que fazia isso, então alguém me descobriu e foi lá. Então, eu tocava em 2 orquestras de câmara, né? E a minha vida era isso, era tocar junto com pessoas muito mais velhas do que eu, aprendendo com elas, ouvindo, né? Mas era muito divertido, era muito mais divertido do que ficar fazendo os exercícios de Zerni, ou Concone, ou sei lá, né? Anon, aquelas coisas todas que a gente fazia. E, bom, eu tinha que fazer os lists, mas list era muito difícil, eu não gostava muito, era tudo muito aberto, eu tinha mão pequena, mas eu não abria a mão de Schumann, nem de Brahms, né? Nem de Mozart, nem de Beethoven, então era assim Eu ia para a aula de Dona Lina porque eu sempre fiquei assim com o meu pé em 2 canoas, né? A minha primeira professora se chamava Luciana Torre, e era uma mulher assim maravilhosa, uma mãezona. Ela havia estudado no Conservatório Dramático Musical, e lá pelos 17 anos, então, eu encontro Dona Lina Pires de Campos, uma grande compositora e uma outra mãezona. Só que era totalmente diferente, porque ali eu entrava para um grupo que pertencia à escola Magda Talhaferro, com uma técnica completamente outra, né? E aí eu comecei realmente a sentir essa diferença de toque mesmo, né? Bom, eu não sou uma pessoa muito grande, então eu sempre preferi um repertório que não, tirando Brahms, né? Que não exigisse tanto, né, de musculatura. Mas, de qualquer forma, você precisava fazer aquela técnica, vamos dizer, mais... uma técnica pianística real. Não dava para você ficar fazendo meia coisa ou meia coisa. E aí você começa a perceber como é que você pode lidar com esses 2 instrumentos, né? E você vai lidando pela prática. Quer dizer, você tem que ter uma plasticidade muito grande, uma sensibilidade táctil muito grande que você vai desenvolver, porque o acionamento é totalmente outro, mas tem uma coisa linda, que é essa questão da expressividade, né? E que você tem 2 meios dessa expressividade. São 2 meios mecânicos, né? Mas que são perfeitamente domináveis. Você pode dominar, por que não? Se você entende isso como uma linguagem, que você tem elementos diferentes, né? Você vai acabando interagindo com isso e vendo que quando você tem uma dicção que exige um tipo de movimento e outro que exige outro tipo de movimento, você consegue fazer. Então, quando você convive com os 2 instrumentos, principalmente como eu convivi desde cedo, fica mais fácil de você ir desenvolvendo esse trabalho, né? E aí acontece uma coisa muito bonita, que é o seguinte: o papai encontra a Dona Alda Ronagel. Dona Alda foi um divisor de águas na minha vida. Dona Alda,
mãe da Helene Yankee, foi uma grande organista e uma grande cravista. E ela havia feito uns concertos antes com o Peter Lucas Graf, e eles tinham marcado uma série de outros concertos, e o Peter Lucas, acho que foi em 66, ele não pode vir. E aí, um mês antes, eles entram em contato com o papai, porque o papai era um flautista que era um freelancer. Ele tinha essa disponibilidade, ele gostava de fazer solo, ele gostava de fazer música de câmara, e em casa, depois que chegou o piano, então a gente ouvia, ele tinha uma amiga muito grande, a dona Edith Hollands, onde eles faziam de tudo, desde Barra até Guarnieri, enfim, né? E eu cresci ouvindo isso. Em casa se tocava Pixinguinha, se tocava Patápio, muito Patápio Silva, muitas valsas, né? E muito choro também. Então, não era uma roda de choro, mas eles formavam a roda dentro desses saraus que eles faziam, né? Então, quando ele conhece Dona Alda, ele fala: Maria, vamos conhecer uma grande gravista. E eu fui com ele para a ProArte. A gente não frequentava a ProArte. ProArte era uma escola extremamente importante e era uma escola também muito ampla nesse sentido. Assim como eles gostavam de fazer música barroca, eles também divulgavam toda a música do século XX. Então, era uma coisa assim que você chegava lá, era uma explosão de cores, era uma explosão de escuta, né? Porque era uma loucura, mas era uma maravilha, né? Primeira vez que eu vi a Almeida Prado, fui lá, e aí eu comecei a ver que eu precisava estudar, mas estudar como, né? Não tinha o cravo em casa, né? E então eu vou assistir todos os ensaios do papai com a dona Alda. Eu fico encantada de ver como é que eles se davam bem, como é que o ritmo interno deles, como é que eles organizavam todo o cantabile, e eles priorizavam essa coisa do cantabile na música, né? Da expressividade. Ela falava de ornamentação, eles discutiam como é que ia fazer, mas tinha um detalhe muito importante, que era uma movimentação extremamente especial. Quer dizer, a fluência era outra, né? E era uma música extremamente alegre, porque existia uma coisa naquela época que a música erudita, principalmente a barroca, era muito sisuda, era muito séria, né? E o papai era contra isso. Ele chegava quando nós tínhamos que tocar, e nós já tocávamos em público, ele ficava falando sobre os compositores, sobre a ideia da música, enfim. Um pouco o que ele fazia comigo em casa, ele fazia no público. E aquilo era muito diferente, né? Algumas pessoas até, eu acho que se incomodavam um pouco dele falar, dele dizer, mostrar, e ele analisava um pouco a obra, a gente fazia um trecho da obra, mostrava, né? E ele era muito uma pessoa muito agradável. Então, mas ele começou a ver que aquilo estava certo. E a dona Alda, de uma certa forma, ela pensava exatamente como ele. Então, os concertos que eles faziam, tirando os concertos mais formais, eles faziam muitos concertos didáticos e eles desenvolveram um duo muito interessante. Dona Alda gostava muito dessa parte didática e ela tinha montado na tulha da fazenda que eles tinham escalvado, perto de São Carlos, um anfiteatro, uma sala de concertos, né? Onde muitas pessoas ali da redondeza iam e ela levava muitas pessoas para lá. Havia um conjunto muito interessante também, que era a Camerata Benda, em São Paulo, que vem de uma família tradicional de compositores, Benda, e ali tinham duas violinistas fantásticas,
né, que era a Dona Lola Benda, que formou uma grande escola de violino aqui em São Paulo, e a Ariane Pfister, que era sua filha. Então, Dona Alda tinha ao redor dela músicos de excelência, né? E eles viajavam muito pelo interior fazendo essas apresentações. E quando eles fazem, então, a integral das sonatas de Bach, em 66, eu acho, eles ganham a PCA como o melhor programa de música de recital, né, de música de câmara. Mas eu fico fascinada. Mas eu acabo não tendo aula com Dona Alda, porque Dona Alda, eu achava assim, ela muito... Eu me achava muito pequena, ou muito iniciante para ter aula com ela. Eu lembro que eu encontrava o Samuel Kerr antes dos ensaios, o Samuel estava fazendo as aulas. O Samuel foi um grande cantor, um grande regente, também muito envolvido nesse movimento todo de música em São Paulo naquele momento. Mas era interessante, porque eles combinavam, eles falavam a mesma linguagem, e então... E a gente sempre ia buscando, bom, como é que eu vou aprender, o que que eu vou fazer, como é que eu vou fazer. E naquele momento, então, eu começo a descobrir as várias edições. Que edição existia, como é que elas estavam aí, né? Você não tinha tantas edições urtext, mas as sonatas de Bach a gente conseguiu. Papai tinha uma que era da Peters, que era uma urtext. E a Dona Alda dá para ele a sonata número 7, que não é considerada uma sonata original para flauta, mas o que me chama a atenção é que a edição é uma edição, até deixei aqui para vocês verem, é uma edição Leduc, que era do Marcel Moïse, né? Talvez essa daqui seja mais fácil para ver. E que é uma coisa muito interessante, mas é uma obra de flautista e que sempre priorizou um material romântico da flauta. Mas o Bach sempre vai fazer parte de todo o repertório, de todos os instrumentos, né, de teclado e de sopro. Não tem como, com os brandenburgueses, com os trios sonatas, né? Mas tinha uma mulher em São Paulo, fantástica, ela ainda está aí, eu queria agradecer publicamente a ela, que é a Regina Schlossauer. A Regina é uma mulher alegre, generosa. Existia esse movimento de generosidade, onde quem tinha um cravo emprestava para quem precisasse do cravo, né? E lá ia você estudar, e você ficava estudando 3, 4 horas ali, até a Regina falar, olha, agora eu preciso estudar. E você fala, tá bom, então deixa eu ir embora. Mas existia uma cordialidade, isso era muito bonito, né? Isso era muito bonito. Mas era muito difícil de comprar um cravo. Era caríssimo. Era caríssimo. Era uma coisa assim muito impossível mesmo de comprar. Então, em São Paulo, você acaba tendo, nessa época, 2 instrumentos. Você tinha o instrumento que estava na ProArt, que era e agora vou lembrar o nome do instrumento que tinha lá. Eu vou lembrar, eu falo para vocês. E a Renata traz, então, um Wittmeier. Ela traz um Wittmeier, e que eu gostava mais, né? E depois disso, aparece uma mulher suíça que estava no Brasil e que monta uma orquestra juvenil. Essa mulher chamava-se Frau Trix Ditius.
E com a Ditius, então, a gente, como nós ensaiávamos na ProArte, a gente vai acabar tendo a oportunidade de ter mais o instrumento na mão. Eu não estou lembrando agora qual chamava, qual era o nome do instrumento que tinha na ProArte, mas eu vou lembrar. Eu até escrevi alguma coisa, mas eu não estou achando, né, onde é que eu pus isso. Bom, de qualquer forma, o Wittmeier, da Sociedade Bach, era o melhor cravo que nós tínhamos aí. A Regina tinha um cravo que era um cravo desses cravos modernos, né? E que era um sabatil. Eu acho que esse sabatil hoje em dia deve estar na FASM, na Faculdade de Santa Marcelina. E ninguém pensava em... Todos esses cravos eram cravos modernos, né? Sim, era um Neupert que tinha na ProArte. Era um Neupert grande, os pedais, os registros nos pedais. E o Wittmeier também era grande, 2 teclados e com os registros nos pedais. E foram nesses 2 instrumentos que eu fui, junto com o instrumento da Regina, que eu fui entrando em contato, né, com todo esse universo, mas sempre um universo voltado para a música de câmara, né? Então, que me deu um norte, me deu um caminho, né? E nesse caminho aí, com a Frauditius, aí foi uma coisa maravilhosa, porque aí nós fazíamos todos os concertos, né? Então, os concertos de Bach, concerto do Carl Philipp, concerto, nossa, Paisiello, sei lá, tantos outros aí. E os 2 tríplices, né? Para violino, flauta, violino e cravo, os brandenburgueses, né? Então, isso vai me deixando muito, muito feliz. Na verdade é essa. A verdade é isso, é essa. Eu ficava feliz de poder estar tocando e desenvolvendo todo esse trabalho junto com essas pessoas. A maioria dos participantes desse grupo da Frauditius se profissionalizou. E também era um ambiente super cordial, né, onde todo mundo ensaiava. O flautista do grupo era o meu irmão, então nós sempre fomos desenvolvendo cada vez mais esse repertório. Por outro lado, eu tinha como referência um cravista que ninguém fala hoje em dia, que era o Rafael Puyana, né? O Puyana era um colombiano que tinha sido aluno da Wanda Landowska, mas ele também era um compositor, tinha estudado depois com a Nadia Boulanger. Ele vai da Colômbia para o New England Conservatório, e de lá ele, então, vai para a Europa e se fixa lá. E ele tinha uma maneira já bastante diferente de tocar do que a Wanda. Eu gostava mais da fluência dele, da dicção mais clara, da dicção mais articulada, ao mesmo tempo, num fraseado muito interessante, muito cantabile. Então, e aí a gente tinha que ir atrás dessas gravações, que era difícil. Você tinha que comprar aqueles LPs que eram caros, mas você tinha que fazer. E, ao mesmo tempo, então, eu continuava com o meu trabalho de piano e tinha muitas masterclasses, né? Mas dava tempo de fazer os 2 instrumentos, dava tempo de você estar
organizando essa maneira das linguagens, como é que isso, enfim, era articulado, como é que você podia dar conta disso, né? Você começa realmente a desenvolver uma escuta crítica e uma visão crítica também. Quando você olha uma parte, você vê, bom, isso daqui foi feito no século XIX, não dá para fazer esses baixos de oitava, vamos tirar essas oitavas, vamos fazer outra coisa, né? Então, você começa a manipular o material. E essa questão da manipulação te dá uma autonomia para você resolver, né, como fazer. Por outro lado, tinha umas coisas interessantes, tinha umas turnês que a gente fazia pelo estado de São Paulo, e você chegava lá para tocar, e o piano estava afinado meio tom abaixo, como é que ia tocar com a flauta, né? Então, você sempre tinha que estar levando um material que você pudesse tocar solo, mesmo sendo difícil, você ouvindo aquilo, ou você fazer uma mudança de clave, né? Tá fazendo uma transposição para fazer. Então, tudo isso vai te dando tarimba de como você se virar, resolver problemas, na verdade, para o público que está lá para te ouvir, e você não tem um instrumento adequado, né? Isso não faz muito tempo. E hoje, se nós formos também para vários lugares do Brasil, nós vamos enfrentar a mesma dificuldade, não é tão difícil. Então, você acaba desenvolvendo algo que você tem que pensar na generosidade em função daquele pessoal que está ali que vai te ouvir e que foi para lá para te ouvir, você não vai deixar de tocar porque o instrumento não é bom. Quando o instrumento, que é impossível, você não vai tocar, mas se der para você fazer alguma coisa, mesmo que você mude o repertório, você vai fazer, né? Então, a gente foi enfrentando essas, não dificuldades, não chamo isso de dificuldades, mas de desafios, né? Desafios e como resolver esses desafios, né? Como transformar isso, né? E teve situações assim muito interessantes, muito bonitas, muito gratificantes nesse caminho. Logo depois, vem para o Brasil, começa a vir regularmente uma pessoa muito importante, que é o Bruno Zeidelhofer, que era um professor de piano da Academia de Viena, mas que adorava barroco. Então, ele adorava quando você ia e fazia Bach, ou mesmo Rameau, né? E por que não fazer Bach e Rameau, né? E você começa a ver os approaches diferentes, como é que isso é encarado, mesmo por professores de piano, mesmo e pelos professores de cravo, como é que toca o mesmo repertório para os dois, para ver como é que a coisa se elabora, né? E aí aparece lá na casa do meu pai um flautista, um aluno, que era o Ricardo Cange. O Cange também vai ser assim um divisor de águas, porque a gente começa a falar muito de continuar a conversa sobre o barroco, né? E eu já começo a ver assim a ressonância desse barroco, né? Como é que acontece no clássico? Como é que eu vou poder fazer um Mozart no piano, né? Onde tem um fortepiano, tem um fortepiano. Então, né? E o Beethoven, então, como é que você vai fazer as primeiras sonatas, ou depois como é que elas se organizam? E o Brahms, e eu acho, sinceramente, se você não faz Bach, você não entende Brahms, é impossível. Você pode fazer, mas para mim é outra coisa, você prescinde, é imprescindível você trabalhar Bach para você entender Brahms, né? Então, esse eco desses, como é que você faz, é um caminho muito próprio. Eu acho que cada um tem o seu, né? Eu acho que para o organista tem uma referência porque a grande parte do repertório é próxima, né? Entre o órgão e o cravo. E o piano não. Mas eu acho que você tem pontos de referência em muitos, inúmeros, que você pode organizar o seu discurso, que você
pode buscar um tipo de sonoridade, um tipo de abordagem, sem querer imitar um ou outro, sem fazer uma descrição, uma transcrição, uma versão, mas simplesmente uma outra leitura, né? É uma outra leitura. Se você tem um idiomático que é bem escrito, esse idiomático pode caber, sim, para um instrumento ou para outro. E o Bach é uma coisa tão avassaladora que você vê que ele é o único, talvez, ou pelo menos o mais... as obras dele são as que mais são transcritas para qualquer instrumento. E, de repente, faz sentido, né? Pode não fazer para um gravista que pensa diferente, mas eu já vi as maiores versões ou transcrições para N instrumentos e de uma forma orgânica, né? Então, eu acho que tudo que é orgânico, tudo que é fluente, tudo que dá para você contar uma história, né? Que você mostra um discurso claro, um pensamento articulado, é possível de se ver. Mas prescinde realmente de um trabalho contínuo. Chegou um momento que era muito difícil para eu fazer Bach, ou mesmo Mozart, não digo, mas principalmente o Bach e Rameau e Couperin no piano. Couperin eu não faço mesmo, mas Rameau, Scarlatti, por que não? Sabe? Então, o meu repertório também, assim, solista, foi mais para esse lado no cravo. Bach, Rameau, Couperin, Scarlatti. E aconteceram outras coisas também por aí que a gente vai falar um pouquinho, porque eu queria fazer uma universidade, mas eu não achava uma universidade onde eu me encaixasse, porque como eu fazia aulas com Camargo Guarnieri, tinha aulas com Braunwieser, tinha aulas com pessoas tão abalizadas, era um pouco difícil me encaixar. Então, eu fui fazer língua e literatura inglesa, e eu adorei, porque eu encontrei a linguística, que também foi um traço de união para eu entender essas diferentes linguagens. E ali eu entro em contato com um filósofo chamado Noam Chomsky, onde ele desenvolveu e criou a gramática generativa. Esse caminho me fez entender mais o barroco e como era toda a ornamentação e como é a articulação do som, né, dentro da estrutura musical. Eu até pensei em fazer naquela época um mestrado em cima disso, mas depois eu desisti, porque aconteceram umas coisas interessantes, né? Eu acabei, como eu tocava flauta doce também, logo que eu terminei o curso de letras, eu resolvi que realmente tinha que fazer uma universidade de música, uma faculdade de música, e nós fomos conhecer a Santa Marcelina, a FASM. E eu vou com o papai e a gente assiste algumas aulas e a gente repara que não existia um instrumento que fosse fácil e comum a todos os alunos e que eles pudessem desfrutar de fazer música, não só cantar, porque muitas vezes, eu também não sei porquê, existe esse fenômeno que as pessoas não gostam de cantar, né? Então, eu lembro que fazer um coro na escola era difícil, né? Era muito difícil. E aí o papai sugere que se fizesse um curso comum de flauta doce. Mas o horário que elas dão, que seria possível para fazer esse curso, que seria um curso piloto para ver como é que isso ia acontecer, como é que ia ser elaborado, era um horário que realmente ele não podia. Então, ele me pede para ir dar aula e montar esse curso. Nós fizemos o protótipo, né? Conversamos e tudo, e nós fizemos esse curso piloto em 2 anos. No primeiro ano, era só flauta soprano, no segundo já entrava contralto, tenor, baixo, as irmãs compraram as flautas,
estava entrando no país a Yamaha, então era fácil de ter isso, né? E aí eu vou trabalhar com isso, e foi uma coisa muito bonita que aconteceu, porque ali estavam algumas preciosidades, umas joias de alunos que estavam entrando, né? Entre eles, Elisa Freixo, né? Cléa Galhano, que não foi minha aluna, mas veio depois, e Isildin, que realmente vão se profissionalizar. E eu entro assim muito de uma forma muito intensa, porque eu achava que todo mundo para dar aula precisava tocar, então precisava demonstrar a proficiência nos seus instrumentos, né? E aí a gente faz vários conjuntos internos e depois eles começam a fazer os concursos nacionais. No fim desse segundo ano, eu sei que as Marcelinas vão ao MEC e estabelecem, então, o que eles chamam de instrumento complementar. E São Paulo vira uma febre de todo mundo tocar flauta doce, e aí todo mundo vai tocar, porque coincide também com a eclosão, né, de música antiga e todos esses conjuntos que estavam aí acontecendo, e é um movimento muito bonito. E é nessa hora que a gente acaba conhecendo, então, o Bernardo Toledo Pisa, o Abel Vargas, a Meca, e a gente começa a tocar, né? E aí eu fico com o meu cravo. Ao mesmo tempo, tinha uma coisa interessante, porque o Ricardo, ele estuda na PROACT, mas a professora dele é a Lavínia Biotti. A Lavínia era uma mulher inteligentíssima, uma grande pianista, e que depois se dedica à musicalização. E ela era da antroposofia. Então, você vê que você começa a trabalhar com uma comunidade que é uma comunidade alemã, que tinha a comunidade italiana, que tinha a comunidade portuguesa também. Ainda São Paulo é muito internacional, vamos dizer, né? E mesmo dentro desses grupos de câmara, você tinha muitos estrangeiros que vinham e frequentavam como amadores, mas além dos profissionais que também trabalhavam nesses grupos, né? E aí acontece uma outra coisa. Eu acabo tendo um contato muito grande com o Conselho Britânico e nós começamos eu monto um coral para eles, onde a gente fazia só música renascentista, os madrigais ingleses, que era uma delícia, e depois a gente começa a fazer música para as peças do Shakespeare. E eu levava esse pessoal para tocar, né, junto, né? Os alunos iam junto, e lá ia o meu cravo. Porque aí eu comprei um cravo do Roberto de Regina. Finalmente eu consegui um cravinho do Roberto de Regina. Nesse ínterim todo, eu estou misturando um pouco as coisas, mas eu acabo, então, indo para Genebra, e eu vou para lá, eu deixo a Isa no meu lugar, né? E o papai, eles iam ter aula na casa do papai, e aí repassavam essas aulas. A gente fez um esquema que deu certo, que funcionou. E lá eu queria fazer os dois cursos. Eu queria fazer cravo e queria fazer piano. Mas eles não me deixam fazer. Eles dizem que absolutamente não dava para fazer, né? Eu tinha realmente que escolher um. Então, eu escolho piano. Mas eu encontro, logo depois, um grupo, que eu vou ver, um grupo barroco, tocando, e conheço o André Xterman. O André é um excelente facteur de clavecin, e aí eu começo a frequentar o ateliê dele.
para aprender mais sobre o mecanismo, como é que ver como que se fazia, né? A construção, a afinação, entonação, e a Marinette estava ali, então eu começo a tocar para a Marinette. E eu acabo fazendo também, eu continuo fazendo essas coisas juntas, né, ali. O que me traz muita satisfação, porque eu vinha de uma atividade muito intensa, dando aula e tocando, e eu chego lá e eu só tenho aula de piano, né, uma coisa assim um pouco, me senti um pouco solta. Então eu vou e, ao mesmo tempo, eu vou para a Universidade de Genebra e faço um semestre de organologia que me ajudou muito. E quando eu volto, eu resolvo que, bom, tinham várias coisas que eu precisava fazer. Então, eu vou fazer canto gregoriano, para entender um pouco mais toda essa questão, entender como que o som é, principalmente eu tinha questões muito voltadas para movimentação, né? O que é o movimento da música, o que é tempo espacial, o que é espaço temporal, porque você dando aula você tem que achar esses mecanismos. E eu achei que me ajudou muitíssimo o canto gregoriano, porque me mostrou uma outra coisa que eu ainda não conhecia, né? Então você vai construindo os seus saberes, buscando e bebendo em fontes diferentes, mas que te dão embasamento e que você vai somando, né, esses saberes. E quando eu volto de lá, bom, lá foi um tempo maravilhoso, eu toquei muito com meu irmão, porque ia para a França, era tão pertinho, nós fizemos um concerto maravilhoso para flauta e cravo, no Coro Polifônico Romano, que eles tinham uma temporada internacional muito importante, e é uma capela da mesma época da Capela Sistina, né? Toda decorada com contemporâneos, né? Então, da mesma época da Capela Sistina. Então, uma acústica maravilhosa, e você fazia 2 concertos dentro da série, e a gente traz uma crítica maravilhosa, o que me deixa muito feliz, muito agradecida por ter essa oportunidade. Mas eu volto e aí acontece o curso da IGET. E o curso da IGET foi outro divisor de águas, né? Eu reencontro todo esse pessoal, a Edna, a Regina Schlossauer, me aproximo um pouco mais da Helena, porque a Helena estava ali, e foi realmente aquele curso, eu acho que é um marco até hoje, e que alavancou todo o trabalho de cravo aqui, né? O cravo muda de figura, né? De repente, você tem agora pessoas que realmente podem estar trabalhando com cravo. E, em seguida, eu vou para Tatuí, porque quando eu começo a dar aula nas Marcelinas, eu também começo a dar aula em Tatuí. E aí aparece um rapazinho de 14 anos, acho que isso era 76, sei lá. Falando, professora, eu quero estudar cravo. Eu falei, mas nós não temos cravo aqui. Na verdade, eu tinha pedido ao professor Coelho, que era o diretor, para que encomendasse um cravo para o Roberto de Regina, isso antes de eu viajar. E aí eu lembro que o Coelho falou, não, mas dentro de um mês o cravo está pronto. E aí o Pedro começa a ter aula comigo. Então, ele vem, ele também encomenda um cravo, o cravo vem, e a gente começa a fazer um trabalho, mas eu tinha tanta coisa ali de música de câmara para fazer, que eu acabo montando, então, um grupo, levando de São Paulo para lá, que era o Bernardo Toledo Pisa, a Isodinha, a Carmen Lúcia, que trabalhava com a gente também. Depois, posteriormente, vai a Cléa. Então, nós montamos
um grupo muito forte que vai dar um start assim muito grande nessa parte. Vem o cravo, eu começo a trabalhar com o Pedro, mas e logo em seguida eu peço para o Pedro então vir ter aula com a Gertrude Merciowski, que estava dando aula em São Paulo, e ela inclusive dava aula na casa da Regina. E o Pedro vem, e ela inclusive pede para ele que continue fazendo piano, porque ela queria um desenvolvimento muscular um pouco melhor e tal. Isso também me faz repensar essa questão do desenvolvimento muscular, do táctil, e como é que você desenvolve isso, né? Ele faz isso, então ele fica 2 anos e depois ele vai para Paris, ele vai estudar com a Aiguette. Mas eu nunca, depois dele, eu nunca me dediquei a ensinar, porque eu achava que o cravo para mim era tocar. Eu queria tocar, porque eu tinha que dar aula de outras coisas. Então, eu começo a dar aula de piano, mas por muitos anos eu dei aula de música de câmara. Eu vou dar aula de piano bem mais tarde. E aí eu começo a querer que todos os meus alunos vão estudar fora e, enfim, eu achava que todo mundo tinha que sair, ter esse referencial para entender o que era a Europa, entender o que era um país luterano ou calvinista, para entender a cultura e voltar e desenvolver um trabalho aqui. Porque o que eu sempre senti era a falta de um embasamento feito aqui. Então, era importante você sair, mas voltar para desenvolver o seu trabalho aqui, melhorar o nosso ambiente musical, né? Tá à disposição de alunos, desenvolver todo esse ambiente artístico, né? E, na medida do possível, preservando assim essa generosidade, essa vontade de dar aquilo que você tem. Se você tem boa vontade, sempre você vai trabalhar de uma forma boa, né? E aí então eu encomendo um cravo para o Abel, mas eu tento comprar um cravo de detox, mas era extremamente caro. Então eu acabo comprando um Sabbath Hill, que vem do Canadá, e que eu adorei, porque não tinha mais problema de afinação, você podia viajar com ele, tirava as pernas e tal, era grande, é um cravo moderno, que, aliás, eu vou mostrar para vocês, ele está aqui, né? Porque se fala tanto desses cravos modernos, mas não sei se as pessoas veem. Dá para ver aí? Dá para ver ou não? Dá para ver. Tá em movimento, né, a câmera. Talvez se. Tá bom assim? Sim, não dá para ver os pedais desse jeito. Ó, é que Ótimo. né? Dá para ver. Melhorou. E é Mas o que eles chamam de modelo Bach. Dá para ver embaixo? Ó. Onde eu tenho 2 8 pés, um 4, 16, 2. Isso era muito bom, porque possibilitava fazer tudo, né? E ele tem um som agradável, não é um som estridente, né? Não é um som estridente. E que me ajudou muito. Né? Eu tinha mais confiança de viajar com ele, porque com o cravinho, com o pequeno que eu tinha do coberto, eu tinha que chegar 2 horas antes para afinar, para mexer, para arrumar e tal, e caía, e durante o concerto a gente arrumava de novo, mas eu adorava o meu cravo. Aliás, esse pequenininho está aqui em São Paulo ainda, é lindo, lindo, todo decorado. E aí eu não quis mais nenhum decorado, eu peço para o Abel, porque aí quando a gente começa tinha toda aquela questão da afinação, né, de transposição e tal, então o Abel me faz um cópia Tascam, que está num outro lugar aqui da casa,
E aí começa uma outra história, onde a gente viajou muito com o cravo, e com esse cravo, então, eu pude fazer várias coisas. Eu frequentava muito a casa do Vili também, nessa coisa de entender a música contemporânea, e então eu até... e era muito engraçado, porque ele punha as coisas para você, ele escrevia e você tinha que ler em clave de dó, porque ele achava que o tecladista tinha que ler em outras claves, não podia ser assim tão acomodado, né? Então, a gente acaba lendo. E eu acho que, eu não sei, eu tenho a impressão de que até a peça que ele escreve para o Felipe, talvez eu tenha lido aquela peça antes dele mesmo dar para o Felipe, porque ele queria saber o que eu achava, como é que era, essa coisa de você jogar as bolinhas e tal, e o gesto, né? E é muito interessante também, porque eu acho que você prescinde do gesto, o gesto é uma coisa que faz parte do toque, né? Não importa que tipo de instrumento você aborde. E assim foi a minha caminhada, quer dizer, eu continuei com o piano, colaborando com as pessoas que me pediam, como até hoje eu faço. O cravo do Abel foi muito utilizado. O Christopher Hawkwood, quando veio para cá com a Academy of Ancient Music, é o meu cravo que vai para ele. Depois ele volta, faz um recital solo também, é o meu cravo que vai para ele. E a gente tem uma troca de informações interessantes, de dados e tudo. E aí eu começo a buscar outras coisas e eu acabo indo fazer um estágio com o Georg Demos, que tinha uma coleção de instrumentos originais, algumas cópias, maravilhosa a coleção dele, e também foi uma experiência muito rica, né? E aqui no Brasil, eu acho que em 1998 tem a reabertura do Museu da Casa Brasileira, onde a gente acaba fazendo um recital no Square Piano do William Stoddard, que não tinha sido muito bem recuperado, precisa ainda ser trabalhado. Eu acho que ele foi construído no princípio do século XIX, e deve ter pertencido a Dom Pedro I, mas foi uma experiência muito interessante. E a minha última, assim, visita a um grande facteur foi em 2019, que eu fui tocar em Genebra, e aí eu fui estudar no ateliê do von Nagel, e vi as coisas que o von Nagel está fazendo e como é que ele está fazendo. Então, eu nunca deixei de estar junto com essa minha paixão pelo cravo, essa minha paixão por esse instrumento. Por outro lado, eu consegui levar o meu piano também para frente, né? Tocando muito, e o que me deu também muitas oportunidades de tocar fora, mais do que com o cravo, né? E os convites vieram e a gente fez várias apresentações. Mas o que eu acho mais importante de tudo isso é que o instrumento, na verdade, para você tocar, você tem que fazer com que ele faça parte do seu corpo, né? E colocar sua alma ali quando você toca. Quer dizer, eu acho que se você, como o Barbatux, né? Se você fizesse os movimentos e saísse cravo, ou outros e saísse piano, esses instrumentos não teriam sido inventados, né? Então, eu acho que por muitos anos, por exemplo, eu fiz concertos ou recitais com meu irmão, toquei muito com meu pai, muito com meu irmão, primeira parte,
música barroca. Então, eu levava o cravo e a gente fazia a primeira parte, música barroca. E a segunda parte, então, era românticos e até contemporâneos. Eu confesso que é bastante desgastante, porque você tem que mudar totalmente. Eu saía assim exausta, mas eu saía feliz, porque era gostoso sentir essa mudança, sentir esse sotaque diferente, né? Como é que você faz esse sotaque? Como é que isso acontece? E essa escuta que as pessoas também se encantam de ver essas duas sonoridades, de ver essas duas manifestações musicais, né? E tem a ver realmente com todo esse princípio da sonoridade e da ressonância do instrumento, o que você quer com ela, como é que você lida com ela. Mas você precisa de uma plasticidade muito grande, de uma maleabilidade muito grande, e de uma flexibilidade de pensamento muito grande. Não é fácil, mas também não acho, como eu digo, que seja uma transcrição ou uma versão. Não, é você tocar com dois instrumentos diferentes, onde tem uma dicção diferente, onde tem uma ressonância diferente, onde a linguagem é articulada de maneira diferente, né? Tem todo um outro movimento interno e tem uma coisa extremamente importante. Os dois instrumentos sempre me trouxeram muitas alegrias, que eu acho que é o mais importante, né? Eu acho que o papai dizia uma frase, ele tinha um conceito muito que ele criou e que ainda hoje as pessoas falam disso, que é a flautosofia, que era você tornar o mundo melhor através da flauta, né? Tocando. Então, esse era o mote que ele trabalhava com os alunos dele. E eu trago isso um pouco para nós também. Eu acho assim que se você está feliz, você faz uma música pelo menos feliz, né? Não é fácil, eu acho que enfrentar um público não é uma questão de você estar ali para mostrar alguma coisa, mas é de estar ali se colocando para doar alguma coisa, né? Que é um trabalho seu que você fez, é a sua dedicação e que você gosta e que você tem prazer em oferecer, é uma oferta, é um presente que você dá. E você tenta fazer o melhor possível. Não que as pessoas, que você vá agradar todas as pessoas, isso está longe de você controlar, você não tem esse controle, nem o direito de ter, né? As pessoas gostam ou não gostam, mas você tem que estar inteira, feliz, querendo dar alguma coisa do melhor que você tem, da melhor maneira que você possa fazer para aquele público que está ali. Principalmente se você acredita naquilo que você está fazendo, se você acredita na música, se você acredita no fazer artístico. E eu acho que mais do que nunca a gente precisa disso, né? Eu sempre fui muito agradecida pelos convites, pelos cursos que eu dei afora e dou ainda, e sou muito feliz em poder compartilhar um pouco do saber que eu tenho, mas que foi galgado assim, buscando em várias fontes, bebendo em várias fontes, outros caminhos, né? E eu acho que no fim você faz uma síntese que é uma síntese boa. Então, que você tem esses outros parâmetros, né? Então, eu acho que eu posso dizer? Eu acho que passa por uma adaptação física, essas duas diferenças. Você tem que ter um controle da articulação, um desenvolvimento da sensibilidade táctil, isso muito importante. O feeling do timing para o controle táctil, que é diferente no piano e no cravo, são pesos diferentes, impulsos diferentes. Na verdade, são sotaques diferentes, são maneiras de falar diferentes, né? E são processos de abordagens que são diferentes.
né? Exige, então, de novo, plasticidade, flexibilidade e o controle do instrumento que você tem que ter, né? E passa também por uma coisa que eu chamo de decodificação do código musical e do código instrumental. Qual é esse código instrumental e como é que você faz essa interação, né? São estéticas diferentes, você tem que ter abordagens diferentes, né? Com padrões diferentes de composição. E também acho que a partitura é um desenho que inspira uma coreografia. Então, essa questão do movimento interno da obra e o movimento que você traduz quando você toca é alguma coisa, é um dado muito importante, né? A fluência da dicção, a fluência do discurso. Eu acho que é isso. Não sei, falei um pouco da minha vida e queria estar falando mais um pouco desse lado do cravo, não tanto do piano, né? Mas foi assim que é assim que eu tô percorrendo o meu caminho, né? Não sei se tem Maravilha, alguma Maria José. pergunta. Obrigada pela história, né? Eu já sabia que seria uma história impressionante, emocionante, e me confirmou isso. Muito obrigada, viu? Eu queria te fazer uma pergunta. Hoje, qual Por favor. desses dois amores te toma mais tempo? Porque Ai, essa é uma paixão, pergunta o coração deu difícil. para ver que está entre os dois, né? Mas e o tempo? Como é É, que ele é hoje? olha, Beatriz, isso depende muito do que eu tenho para fazer, depende muito dos meus compromissos artísticos, né? Depende muito disso. Mas eu tento manter os dois, na Este cravo medida do está possível. funcionando bem, ele não requer muita manutenção, né? Como você disse anteriormente, é um cravo forte que não precisa de Olha, muitos. é um cravo forte. Atualmente ele está precisando, sim, e eu justamente ia começar a fazer tudo isso quando aconteceu a pandemia. Então, estou esperando passar essa pandemia para a gente. Já conversei, inclusive, com a Bel, com o William, porque eles vão ter que vir aqui. Eu não sei até quando eu vou ficar com os dois, eu tenho vontade de me desfazer de um, mas eu não sei, é difícil, porque como foi um processo assim, é difícil você essa questão da aquisição e de ter são paixões mesmo, entende? Eu adoro o cravo que o Abel fez para mim, né? Eu acho que o meu deve ser de 1981. Eu adoro o timbre dele e também gosto muito desse timbre do Sabbath Hill, né? São coisas diferentes, mas eu tive muita sorte nos cravos. Eles não têm sons assim que agridem ou muito ásperos ou duros. Não, eles têm uns cantables muito lindos. Eu sou apaixonada por eles, né? Por outro lado, também o meu piano é um Bösendorf, então com cravelhas na madeira ainda, então é uma outra coisa, né? Não é um Steinway novo, enfim, que tem um outro timbre. Eu prezo muito o timbre do meu piano. Então, eu sempre fui buscando essas coisas pela sonoridade mesmo do instrumento. Então, acho que deu certo. Ótimo. Eu tenho mais uma pergunta antes de eu liberar para os colegas. Quando você fala que tocava os concertos com seu pai ou com o irmão, a primeira parte fazendo o repertório no cravo e depois a segunda parte ia para o piano, alguma vez ou foi necessário, sentiu vontade de fazer essa primeira parte amplificada? Como é que era? Não, Era nunca sempre amplifiquei. acústico? Como é que foi? Sempre acústico. Eu nunca amplifiquei, nunca vi necessidade. Mesmo nos concertos, olha, eu toquei com a USP, eu toquei com o Collegium de Bergen, Collegium Musical de Bergen, nunca a gente precisou, né? Na Europa, em geral, você toca nas igrejas, então, ou mesmo os teatros têm um outro tipo de acústica, né? Principalmente na Noruega, é outra coisa. Mas eu nunca precisei amplificar. Obrigada. Nada. Foi um prazer, eu agradeço muito. Não sei se era isso que você Um queria, mas prazer para nós.
Quem quiser falar e fazer alguma pergunta, um comentário, pode abrir o seu microfone, fica à vontade. Parabéns, Zezé. Oi, Elô, como vai? Tudo bom, Zezé? Nossa, tem um monte de coisa que você contou que eu não sabia. Eu adorei conhecer a sua história como cravista. Eu sabia que você tocava cravo também, mas não sabia que você tinha uma história tão intensa nessa área, né? Que legal. Parabéns, gostei muito de te ouvir, estava com saudades. Estou com saudades. Vamos ver se essa pandemia acaba logo para a gente poder, né, Abraçar. aglomerar. Vamos lá. Como eu já virei jacaré, vamos ver se a gente consegue aglomerar no pântano, né? Então, mas sabe uma coisa? Você agora me lembrou de uma coisa. Teve um festival no Brasil, na verdade, eu acho que foram feitas 3 ou 4 edições muito importantes e que eu quero retomar isso, que foram todos os teclados. Esse festival, que é uma ideia da Elisa Freixo, foi um momento, assim, ele trouxe nessas edições um momento muito importante, onde muitas pessoas se reencontraram ali, se reconheceram ali, e você tem gente extremamente importante atuando hoje por causa desse festival. E eu acho que a gente teria que retomar, de alguma forma, esse Movimento. festival. Porque você tinha desde o órgão barroco até o piano moderno. Então, era um congraçamento extremamente importante, com muitas informações, né? Muita troca mesmo de conhecimentos, e a gente precisa voltar. Era fantástico isso. No meio assim era um festival alegre, as pessoas, sabe, imperava assim a generosidade disso, e era extremamente amplo, né? Era um espectro muito amplo, e você via todas essas realizações, né? E eu acho que é daí que saíram muitas pessoas. Hoje é muito importante ter o César Guidini, tem o William Takahashi, tem o Abel, pioneiro, né? O Roberto de Regina, que pai de todos, né? Então, essas pessoas são pessoas, assim, especiais, e havia esse encontro todos os teclados. E eu acho também que a gente precisa montar uma coleção, pelo menos um museu, onde a gente tivesse, num determinado lugar, todos esses instrumentos. O Brasil já tem isso, ele precisa mostrar isso para essa nova geração que está aí, para que eles tomem posse disso, né? Uma coisa importantíssima, por exemplo, achei muito importante todo o trabalho que o Pedro vem. O Pedro, por exemplo, é uma figura que me dá um orgulho incrível, né? O trabalho que ele faz. Tatuí é um oásis, é uma usina de cultura, uma usina de instrumentistas extremamente importantes, extremamente envolvidos. A história dessa escola é primordial no Brasil. Nós tivemos 2 escolas importantíssimas na formação dos instrumentistas. Uma é Tatuí, o Conservatório, e outra a Escola de Música de Brasília. Né? Todos os anos que eu fui para lá, eu acho que eu fui 4 ou 5 anos para o Cidebra, e nós tínhamos, a última edição que eu fui, nós chegamos a ter 800 alunos. Era muito, né? Muito bom. Era muito bom, e era um mês, né? E eu lembro que uma das pessoas que as pessoas também não falam mais é o Roberto Norenberg, que começou esses cursos nessa proporção em Curitiba, né? Eu fui para lá em 70 e era uma coisa assim incrível. Lá, por exemplo, o cravo eu fiz com a Ingrid Serafim, né? Mas tinha o Werner Genuit, que era um maravilhoso professor de piano. Então, eram exercícios assim, e nós ali estávamos em 600 alunos. Mas em um mês nós apresentamos o Requiem de Verdi,
e uma missa de Mozart, né? Fora as apresentações que os alunos tinham que fazer e tal. Então, nós precisamos desses encontros, porque são esses encontros que fazem essa imersão e faz você se reconhecer enquanto artista, enquanto estudante que quer ir para frente, quer abraçar essa carreira, né? E que você se reconhece junto com seus colegas. Você tem que saber que você não está sozinho, né? Então, eu sinto muita falta desse festival Todos os Teclados, porque é um desses portos onde você vai, você sabe que você pode atracar, você tem os seus amigos, você vai, faz essa troca de experiências, né? E essas trocas de saberes, né? E isso, eu acho isso maravilhoso. Com certeza, voltaremos, quem sabe, né? É, Na hora que acabar, fazemos assim, encontros com 2 cravos, 3 cravos, 4 cravos, levamos, por que não? Nossa, Não é? Mesmo, não era isso? Quantas vezes eu pus meu cravinho e viajava para o interior do estado com o cravinho para tocar com uma orquestra pequena, não importa, daquele lugar, e chegava lá e afinava e vamos lá tocar, um cravo pequeno, né, do Roberto. Muitas aventuras no meio do... Eu fiz isso, no, sei lá, no sertão, em Pernambuco, em Alagoas. Não, mas é uma maravilha. Eu acho que é disso que precisa. A gente precisa também se mexer, a gente precisa sair, a gente precisa ir até eles. Não é esperar que eles venham até a gente. Então, essa questão da formação de público é uma coisa que precisa da gente ainda. Verdade. E se você quer saber, a Europa está passando por isso também, né? Principalmente esses concertos, que são concertos pequenos, intimistas, né? Concertos, mas eu acho que são esses concertos que são os mais expressivos, onde você tem o público mais perto de você, onde a troca é mais efetiva. É bom tocar em igreja, né? É uma delícia. Tocar em igreja. Você ora ali, é uma coisa assim extraordinária. Né? Pois tá, Zezé, parabéns, adorei te ver. Eu também fiquei feliz. Vamos nos ver. Sim. Obrigada, Heloísa, pelos comentários. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Eu tenho uma pergunta. Diga, Carlitos. Diga. Maria José, você disse que tocava contínuo junto com Martin Brown Wieser. Eu queria saber se essas informalidades que você fazia, tocando com as orquestras e tal, se fazia parte da sociedade Bach que ele tinha criado na metade da década de 30, que durou até 1977. Sim, era dentro da sociedade, era na verdade, assim, não era tão informal assim. Para mim era uma brincadeira, porque eu era uma menina, uma criança, mas era extremamente sério, e era a orquestra da Sociedade Bach de São Paulo. Entendi. Ele dirigia, mas ele era tão generoso e tinha uma veia de professor que ele sentava e te explicava, entende? Ele era um grande professor, um grande mestre. E a esposa dele também. Porque eu sei que essa sociedade, ela abarcava profissionais e amadores também, né? Sim. Mas a fofoca que se tinha dessa época era que as apresentações ainda apesar de utilizar uma gama de instrumentos diversificados, ainda era uma coisa elitista para poucos, digamos assim. Olha, isso é o que se diz mesmo. Mas eu não diria isso, né? Isso pode ser o que chega até as pessoas, né? Era extremamente aberto, os concertos não eram, na grande maioria, pagos. O que faltava era, de repente, uma grande divulgação, né? Mas elitista, assim, na acepção da palavra, eram mais os concertos que eram feitos pela Sociedade de Cultura Artística, ou que se realizavam no Teatro Municipal,
que eram muito mais formais, né? E eram caríssimos, eram muito mais caros. O da Sociedade Bach, não. Então, eu não diria que a sociedade era elitista, não. Tanto que ele abre para esses estudantes e ele começa a divulgar, vamos dizer, o objetivo era divulgar a obra do Bach e dos contemporâneos de Bach, mas ele passa a exigir que os alunos venham tocar obras de Bach, não tocar cravo, podia tocar qualquer instrumento, né? Tinham muitos pianistas que iam tocar, e eram jovens, de 12, 13, 14, 15 anos, até 20, 23, ainda é jovem, né? Então, ela era aberta. Então, eu acho que a Sociedade Bach não merece essa pecha, porque não era elitista. Eu acho que é porque entrou numa estigma, porque talvez ela tenha sido sustentada por estrangeiros, que era uma coisa assim que... Olha, quando eu entro, não é nada disso, então eu não sei. A minha experiência com eles foi uma experiência extremamente abrangente, né? Extremamente abrangente. A outra pergunta que eu tinha para você é se você transitou entre os dois tipos de cravo, o cravo industrial e o cravo de copa histórica. Você sentiu diferença ao passar de um para o outro? Se você teve que mudar alguma coisa na sua técnica, no seu toque? Ou... Olha, eu acho, o Carl Felipe Manuel diz que o problema do tecladista, cada hora ele tem um teclado na mão. Então, se você não quer sofrer isso, você tem que levar o seu cravo, né? Como na maioria das vezes eu tinha que levar o meu, porque eles não tinham. Agora, isso é uma coisa natural. Então, essa adaptação, essa flexibilidade foi uma coisa muito interessante. Por exemplo, quando eu fui tocar agora em Genebra, eu fui estudar no von Nagel, né? Eu estava em Paris, ia tocar lá, e de repente, quando eu cheguei em Genebra, era o Chablot que tinha feito, né? Que o Jean-Michel Chablot também é um ótimo fabricante, né? Tal. E que era bastante diferente, né? Eram duas cópias do mesmo jeito, né? Tascando do mesmo jeito, mas é tão sutil, é uma coisa tão maravilhosa essa identidade que cada instrumento tem, esse sotaque, essa maneira de falar é tão apaixonante que você sente que é diferente, mas você tem que ficar amiga do cravo, você tem que conquistar aquele... É uma coisa de paixão, né? Você tem que conquistar aquele instrumento. Entendi. Porque senão não é ele se adaptar a você, é você que tem que, na sua humildade, se adaptar a ele. Fala assim, bom, é assim que você gosta, é assim que você quer, é assim que você canta. Então, como é que é? Você tem que deixar ele te mostrar, né? Eu acho que vem daí, você tem que mostrar. O instrumento, ele te diz o que ele é. Não adianta você forçar, não adianta você intimidar um instrumento. Você pode até ficar intimidado frente ao instrumento, mas é ele que manda. Né? É ele, é aquele código que está ali. Você tem que entender e dar aqui um caso de amor entre o instrumento e a peça que você vai fazer. É uma coisa de paixão mesmo. Eu só posso entender assim. E aí dá certo. Senão não dá certo. Ok, muito obrigado. Você estava me perguntando, eu estava lembrando de outro conjunto aqui, mas eu não lembrei mais. Eu fiz uns quick cards aqui, mas eu não estou lembrando o que era, o que eu queria falar para vocês também. Não lembrei de alguma coisa, mas enfim, vai lembrando. Então, tem isso. Mais alguém, gente? Oi, Maria José, Zezé. Oi, Ana Cecília. Tudo bom, querida? Poxa vida, que bom te ouvir, viu? Eu que fico feliz de ter vocês aí, viu? Fico muito feliz.
Bom, eu não conhecia essa história toda sua. Que coisa linda, que trajetória bonita. Parabéns, viu? Adorei a tua fala, conhecer mais a tua história. Te agradeço demais pela palestra, né? E eu acho que se você tem espaço para os dois cravos, acho que você devia ficar com os dois. Eles são tão diferentes. Ah, eles são. Olha, voltei. Tá? Eles são, Ana. Eu não tenho coragem, viu? Realmente eu não tenho coragem, porque eu sou tão apaixonada pelos dois, eu não tenho coragem de fazer. Eles estão aí. Então, cada cravo tem uma história, né? Não tem nenhum igual. Não tem nenhum igual. Tem uma identidade, né? E essa coisa da identidade de cada instrumento que é bonita, que é interessante, né? Então, claro, é interessante a gente ter um fortepiano também, porque faz falta, entendeu? Mas, né? Agora, tem umas coisas interessantes, por exemplo, Nazaré, né? Assim como eu tinha dificuldade de tocar bar no piano, que aí eu vou encontrar uma mulher maravilhosa chamada Rosalind Turek, que dá todo sentido aí para essa questão da gógica, porque, na verdade, o principal ponto que eu vejo é justamente a questão agógica, né? Da dicção, como é que você faz isso com a fluência e tal, o encadeamento das ideias. Eu também não consigo, é mais difícil para mim, por exemplo, fazer Nazaré no cravo, porque para mim Nazaré é o piano romântico brasileiro. Então eu não consigo ver o Nazaré só como um chorão, né? Eu faço muito essa distinção. Se naquele momento tudo que era música no Brasil era considerado choro, então você considera choro, né? Mas o Nazaré não era um chorão. A música dele foi apropriada, né? E eu lembro muito bem do papai falando isso e tal, né? Então, eu não sou contra, muito pelo contrário, de repente os tangos eu consigo fazer e tal, né? Mas tem algumas coisas que eu não consigo porque eu acho que é um piano romântico, entendeu? Como o Grieg fazia, como o Chopin, né? Ninguém coloca muito o Grieg junto com o Nazaré, mas eu tenho uma tendência a colocar o Grieg também, não só o Chopin, né? Então, agora, as outras peças não. Então, acho que os tangos brasileiros dá para você fazer muito bem, né? Você vê, por exemplo, as realizações da Rosana são muito interessantes, muito lindas, entendeu? E, na verdade, quando eu vejo uma produção, não importa se no piano, se no cravo, ou qualquer instrumento feita por um brasileiro ou um latino-americano, eu acho importantíssimo, tanto que eu acabo montando aquele selo para gravar as coisas, porque nós não tínhamos até 90 uma série fixa de gravações, né? A nossa vai ser a primeira. E depois do In Concert, a gente faz as 4 estações Vivaldi, que é a primeira gravação comercial no Brasil, feita pela Camerata Fukuda. Então, eu acho que a gente tem que se apoderar do que a gente faz, tem que fazer. É difícil, é dificílimo. Eu acho muito difícil. Mas eu acho que a gente tem que ir atrás, né? Se a gente conseguiu e está conseguindo, por que não, né? Por que não tentar? Por que não fazer? A gente, de uma maneira ou de outra, a gente vai fazendo. Pode demorar a conseguir os instrumentos, como demorar, mas quando eles vêm, eles ficam. Né? Então, essa questão, a gente precisa acreditar, sabe? E tem uma outra coisa também que eu acho que eu gostaria de colocar aqui, que é essa coisa de você, outro dia, num encontro no Chile, foi levantada essa pauta. Por que nós, latino-americanos, temos sempre que ter uma referenda de alguém? Uma referenda de um inglês, uma referenda de um europeu, uma referenda de um americano. Por que nós não podemos ter a nossa fala?
Por que a gente não acredita na nossa fala? Então, eu acho que a gente tem que se apoderar daquilo que a gente é, do que nós somos e como a gente faz. E mostrar a nossa verdade, né? Eu digo sempre para o meu aluno, olha, se errar, errar para valer, acreditando que está acertando. Porque você tem o código. Eu não sei como o Bach tocou. Eu não sei como o Handel, eu não sei como o Telemann tocou. Eu não sei como o Bird tocou, né? Eu não sei. Eu tenho a coleção lá dos Fitzwilliams e eu vou ver como é que os virginalistas faziam, ou os meus cantores vão cantar, né? Mas somos nós, com o nosso sotaque, a nossa maneira de expressar, com a nossa sensibilidade. E olha, os latino-americanos são muito sensíveis, nós temos umas histórias lindas. Por que não? Por que não colocar? Por que nós brasileiros não colocarmos? Nós temos toda uma outra ginga ou uma outra agógica para tocar muitas vezes outras coisas, né? E que são verdadeiras. Mas não, você precisa ter alguém que fala, tá certo. Não! O que está certo? A parte está certa. Está aqui, está escrita. É isso aqui que está escrito. Vai ser lido do mesmo jeito. Então, como você decodifica isso, é que eu acho que é importante, né? Então, isso é um convite para que realmente vocês assumam as possibilidades que vocês têm, assumam a vontade, a paixão de fazer música e de tocar sem medo, sendo feliz. Parece um velho jargão, mas não é, sendo feliz, sendo autênticos, é isso aí. Uma pergunta, professora. Isso que você está falando, não é também como uma luta com o purismo? Purismo? Purismo. Você falou de ouvir, tocar, por que tem que ouvir as reproduções em inglês, a nossa? Sim, olha, eu não sou uma pessoa purista. Eu acho que eu visitei muitos museus com muitos instrumentos, experimentei muitos desses instrumentos e para entender o sotaque deles, muitas coleções, né, de instrumentos na Europa. Então, Laura, mas não tenho nenhuma coisa gravada que me diz que o Bach fazia daquele jeito, né? Ou que o Handel tocava daquele jeito. Então, eu acho que a gente tem sempre que fazer uma ideia, ou tirar uma ideia do próprio desenho, do próprio código que está ali. Se você quer seguir um tratado, você segue o tratado. Mas a leitura do tratado é você que vai fazer com a sua compreensão. Eu sou contra você ficar ouvindo gravações, como muitos estudantes acabam fazendo por causa do Google, tentando imitar aquilo que está sendo ouvido. Entende? Não precisa. É mais difícil, porque você nunca vai fazer igual aquele que está tocando. Todos os dados, ou a única verdade que existe para mim, isso é extremamente meu, é o que está na parte. É como você faz essa decodificação, como você compreende isso. Mas que você tenha um discurso fluente e convincente. Então, o discurso tem que ser claro. Quanto mais claro você fizer, mais ele vai ser compreendido. Então, nós estamos lidando com o que eu chamo de discurso poético. Nós trabalhamos com poética musical. Desde
baladas antigas, né? Nós trabalhamos com poesia musical. E aí você tem, porque é uma coisa interessante, o Barenboim disse que é o seguinte, você tem tudo escrito na parte, toda a dinâmica, enfim, todo o código ali. Mas não tem nada que diz sobre quem vai tocar. Quais são as escolhas interpretativas que você vai fazer. No cravo, escolhas de registro. Por que você escolhe esse registro? Né? A questão de toda a articulação, aquilo tem mais a ver com uma articulação vocal, uma articulação instrumental. Então, eu acho que quanto mais cursos você fizer de canto, né, principalmente do gregoriano, você entende mais essa questão da gógica. Como é que ele vai sendo mudado através do tempo. Mas tem que vir de algum lugar. Né? Então, essa organização dessas ideias poéticas ou poético-musicais te ajuda na compreensão e na realização do texto. Maria José, muito bom. Com relação a isso... Não consegue me ouvir? O som está ruim? Travou, Beatriz. Agora sim. Agora sim, diga. Agora deu? Eu queria... sobre o que você falou sobre as partituras terem todas as informações e tal, você não concorda que a partitura do período barroco ela não é exatamente com toda a informação, que muito daquilo que a gente teria que fazer está escrito em textos, em tratados, e que a gente deveria, então, portanto, recorrer a esses tratados para conseguir tocar algumas coisas que não estão na partitura? Na verdade, sim, eu não descarto isso. Eu não, absolutamente, não é isso. Eu acho que você tem, no texto, você tem uma estrutura. Agora, como você vai fazer essa estrutura? Você tem todos esses parâmetros auxiliares que você vai estar organizando a sua leitura. É impossível também, não sei se eu fui tão taxativa no realização, você tem que ter. Você tem tudo isso já. Né? E você veja que isso, na verdade, é relativamente recente, Beatriz. Então, isso é relativamente recente, né? E é interessante, eu toco com uma amiga de Boston, que ela é da Handel and Haydn Society, né? E existe todo um trabalho ali em Boston já há muitos anos de realização justamente através dos tratados para se fazer edições mais completas, vamos dizer assim. E uma dessas moças, amiga, estava justamente falando que quando ela veio para fazer esse trabalho, que foi uma coisa maravilhosa, porque você passava muito pela improvisação, como é que isso é, porque, na verdade, você lida com improvisação o tempo inteiro. Como é que isso está adequado ali, entendeu? Pelo menos a minha leitura é essa. Como é que em cada escola isso se organiza, né? E como é que em cada tratado isso é apresentado? Como é que isso se faz, né? E ela disse o seguinte, que muitas vezes ela acaba vendo execuções que são extremamente fechadas, sem criatividade, sem uma movimentação, sem espontaneidade. Foi esse o que ela falou, sem essa espontaneidade, porque se fica tão preso a certas regras que não introjeta a regra e faz espontâneo, entendeu? É nesse sentido que eu digo. Não é para ignorar, absolutamente. Os tratados são aí para serem seguidos. Mas é como você vai fazer, né? Então, extrapolei além disso. Tá certo, obrigada. Não sei se eu fui clara. Eu espero
que tenha deixado claro. Não são contos tratados, muito pelo contrário. Né? Não, agora está claro. Agora eu entendi. É outra coisa. É você se sentir apoiada para tocar. Né? Mas você vai buscar esses apoios nos tratados, em todas as indicações que você, quanto mais você conseguir, melhor. Alguém quer perguntar, gente? Luiz? Professora, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, diga, Luiz. Parabéns pela palestra. Na sua fala, sotaques diferentes, eu gostei muito dessa dica. E eu queria fazer só uma pergunta em relação, a gente está falando de instrumento de teclado. Hoje os alunos, geralmente, principalmente os alunos de piano, de uns 10 anos para cá, eles não conseguem comprar um piano de fato acústico. Eles usam os pianos elétricos. Qual é o seu conselho, ou como que a senhora vê essa questão de hoje do aluno não poder tocar, mas estudar mesmo no piano acústico, ele tem que estudar no piano elétrico, que não tem o mesmo peso, né? Os que têm mais peso, eles são muito caros, porque eles têm um martelinho ali que imita o martelo do piano, eles são mais caros, mas eles compram uns pianos que valem 1.500, 2.000, que eles duram 3 anos no máximo, é a durabilidade de um piano elétrico, dependendo do repertório, né? Eu fico imaginando tocando um Liszt no piano elétrico, ou um Beethoven, que de lá a gente tentar fazer um bar nele, porque o toque não é o mesmo do cravo, não é o mesmo do órgão, também não é o mesmo do piano. Qual é a sua visão sobre isso? Olha, Luiz, isso é um problema sério, ou não gosto de dizer problema, mas é uma questão séria, né? Porque cada instrumento tem o seu sotaque, tem a sua maneira de tocar. O que eu acho é que eles têm que seguir, na medida do possível, a partitura que eles têm na frente, né? Então, essa questão, por exemplo, uma das questões mais difíceis que eu vejo é essa questão de planos nos teclados, né? Porque você tem a mesma dinâmica. É difícil você trabalhar com essa questão da dinâmica, mas você pode trabalhar com a questão das articulações. O que é ligado, o que é desligado, o que é cantável, o que não é, para justamente buscar diferenças de planos, né? Porque a estrutura, na verdade, se ele tiver que fazer um acorde, ele vai fazer um acorde. Se ele tiver que fazer notas melódicas ou uma melodia, ele vai fazer a melodia, né? Então, buscar essa questão da articulação mesmo, do que é mais ligado, do que é mais legato, né? O que é o mais desligado, e trabalhar essa gama por exemplo, legato, legatíssimo, desligado, né? Para buscar essa questão da proporção dinâmica também, né? Da duração do som, né? Que dá toda uma outra gama dinâmica. E a articulação, não tem jeito, é isso mesmo. Quando eles passarem para um outro instrumento, aí eles vão ter que se adaptar no outro instrumento. Mas o importante é que eles estão fazendo, entende? Eles estão tendo acesso ao código musical. Eles estão tendo acesso a isso, né? E estão se interessando. Eu acho que o instrumento ele é um chamariz para o interesse, para desenvolver esse gosto, né? E aí trabalhar muito o cantabile, porque nesse tipo de mecanismo é o que mais você pode fazer. É buscar esse cantabile na medida do possível que o instrumento dê. Que, aliás, é uma coisa que a gente fala pouco, e que é justamente o que o Bach vai falar na Invenção a Duas Vozes. Ele fala, eu estou fazendo isso para vocês desenvolverem o cantabile. E a gente nunca vai pelo cantabile. O que é o cantabile, né? Então, é tornar isso palatável musicalmente. Então, eu prefiro ter os alunos no órgão ou no teclado mesmo, né, do que eles não fazerem. É preferível fazer. Certinho. Obrigado. Nada, é um prazer. Boa dica. Eu acho que é isso, né? Acho que sim. Sim. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o convite. Foi muito boa a sua palestra.
E foi muito bom também conhecer essa história da sua carreira, né? Uma história brilhante, uma pessoa que fez tanto pela música no Brasil. E eu fico muito grata que você tenha contado isso para nós. Foi um prazer e eu só desejo que todos se realizem nas coisas que fazem, com alegria, com vontade e todos muito juntos, que a gente vá em frente pela cultura, pela música, pela arte, que acho que todos nós precisamos muito, principalmente agora. Então, um prazer estar com vocês, agradeço muito vocês estarem comigo e espero ter passado alguma coisa da história, não só minha, mas de um momento assim, né? Dessa formação do público para do teclado e para as obras, para o cravo, enfim, é tudo muito gratificante. Como é gratificante ver o número de cravistas que está aí atualmente. Esse número é fantástico e com tanta gente importante, né? Então, todos estão de parabéns. Né, Aninha? Ana Cecília Batalhadora também, então, o Carlos. Obrigada. E você, Beatriz, parabéns pela ideia. Eu estou achando isso muito, muito importante. Acho que trouxe um reencontro, né, das pessoas. Isso é extremamente importante. Bravos. E obrigada a todos. Obrigada.